estou recebendo agora aqui o subcoordenador da bancada federal, que é o deputado Jesus Rodrigues. Boa tarde, deputado. Boa tarde. O que aconteceu que nós não conseguimos empenhar um bom percentual das nossas bancadas, das nossas emendas de bancada, deputado? Olha, boa tarde, Ciras, boa tarde aos nossos telespectadores. Primeiro, até que também no que diz respeito a emendas individuais, de 15 milhões que o deputado tem direito por indicar, eu pessoalmente indiquei 8 milhões e meio. Então você vê que é praticamente metade. Da minha emenda de bancada, que somava 24 milhões e 900 para a instalação da Fundação Oswaldo Cruz no Piauí, nós conseguimos um empenho de 1 milhão e 49 mil reais, que corresponde à fase inicial de elaboração de projetos, projetos técnicos, projeto de arquitetura, o projeto de plantas, das áreas técnicas, de equipamentos, etc., parte elétrica e hidráulica. Então, foi só isso que nós conseguimos. E outra emenda que tem noticiada, mas que, na verdade, hoje nós temos um problema com a não votação do orçamento no final de 2012, nós estamos ainda em aberto com a definição. Então, nós poderemos ter um crescimento nessas emendas, nos empenhos, ainda até o fechamento, que acredito que ocorrerá pelos primeiros dias de fevereiro, quando nós retornarmos do recesso. Mas a verdade é que não só o Piauí, mas todo o Brasil tem dificuldades para o empenho de suas emendas de bancada. Elas são feitas, são indicadas, mas são aproveitadas dentro da prioridade do governo. A prioridade do governo tem sido educação e saúde e algumas coisas na área do Ministério de Transportes, rodovias e que caibam dentro do PAC. Então, é uma linha de atuação do governo que tem trazido essas dificuldades para o empenho, não só do Piauí, do Brasil inteiro. Agora, os estados que têm as suas emendas de bancada em anos anteriores prejudicados, eles são compensados dentro do próprio orçamento. As emendas não são empenhadas, terminam caindo porque eles têm compensações. Por exemplo, nossos investimentos no tabuleiro litorâneo, eles não estariam em emendas, mas estariam dentro do próprio orçamento da União, sem precisar emendá-lo. No Piauí é diferente. Não foi votado o orçamento, mas na peça do orçamento não estão essas principais importâncias financeiras perdidas na falta do empenho. Mas olha, Ciras, por exemplo, nós conseguimos levar para o PAC a barragem Tinguís, se não me falha a memória, foi para o PAC. Então, esse é um assunto que vai ser conduzido e encaminhado pelo PAC. E, consequentemente, nós temos o empenho dela. Nós não conseguimos ver hoje na peça porque ela está incompleta por falta da votação. Mas você está correto. Algumas coisas algumas emendas nossas, elas são absorvidas como obras do PAC e vão para lá. E o recurso vai liberar dentro do orçamento do governo, dentro do orçamento do Ministério que cabe aquela obra, sem obrigatoriamente ser uma emenda de bancada. Agora, imaginamos que o senhor perdeu 50% das suas emendas individuais, o Piauí perdeu 92% das emendas de bancadas. Torcer para que a gente recupere, porque o orçamento ainda está aberto, né? Mas acredita-se que teria que ter empenhado o ano passado essas emendas. Olha, eu quero aqui só fazer uma correção. Nós perdemos o que nós não temos, ou o que nós não tínhamos. Nós tínhamos uma peça ilusória para tentar conquistar. Uma expectativa de direito, digamos assim, que não se concretizou. As emendas de bancada, as emendas individuais, elas não são um direito do parlamentar estar indicando. Ele faz a indicação na votação do orçamento de suas emendas e o governo federal aproveita ou não, de acordo com a prioridade das linhas de ações do governo. Nós, por exemplo, como bancada, nós tivemos no final de novembro com a ministra Idali, tivemos com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e muita coisa que o governador anunciou há pouco tempo atrás sobre recursos liberados foi pela intervenção da bancada que nós conseguimos sensibilizar o governo no sentido de liberar recursos para várias obras aqui no Piauí. Isso para serem absorvidas, serem aceitas no PAC. Está nos faltando prestígio, deputado? Olhe, eu digo que falta muito de uma ação coordenada da bancada. Eu digo, desde o primeiro momento que eu assumi, dentro da minha primeira experiência como parlamentar,
Um deputado sozinho, ele tem menos força que a bancada, o governador sozinho tem menos força se ele for só e não for com a bancada. Então eu acho que precisa de uma articulação, de um movimento do conjunto dos nossos parlamentares, dos 10 deputados federais, dos 3 senadores, junto com o governador, para que nós possamos dar a nossa pressão, digamos assim, naquilo que nós compreendemos ser prioritário, ser importante para o governo do Estado. É uma questão que também, eu digo, que falta aos outros estados esse prestígio, embora alguns consigam um pouco mais que nós. É o que eu fiz essa pergunta porque o telespectador está dizendo aqui que ele entende como foi enganado. De que serviu nós votarmos no povo do PT, que prometia e se identificava com a presidente Dilma, e não mostra hoje esse prestígio, diz o Lucas Teixeira. Olha, nós temos feito um trabalho para que nós consigamos empenhar a emenda. Como eu disse, as emendas, elas são uma coisa que nós não temos ainda. Nós fazemos um esforço para que elas venham. Eu também me considero, de certa forma, frustrado por não ter conseguido empenhar a emenda da Fundação Oswaldo Cruz. A Fundação Oswaldo Cruz, ela está nas 2 linhas de ação principal do governo, que é a educação, porque a Fundação Oswaldo Cruz, inclusive, está se instalando aqui, montando projetos, programas de mestrado, que deve ser aberta o edital agora, ainda em janeiro, e além da questão da educação, é também saúde, porque faz pesquisas, e infelizmente, mesmo dentro dessa área, nós não conseguimos. Bom, é verdade que é preciso que nós possamos fazer uma mudança para garantir, pelo menos, que as emendas individuais sejam uma garantia por lei, porque no primeiro momento em que há necessidade de contingenciamento, de retenção de recursos, o primeiro recurso contingenciado são os das emendas. Então, eu devo concordar em parte com o que diz aí o nosso telespectador. O Partido dos Trabalhadores pode perder alguns integrantes para o PEN, esse novo partido que está nascendo aí? Olha, não só o PT, como eu acredito que vários outros partidos, pela regra atual de fidelidade, deverão perder para a criação do novo partido. Veja que o DEM perdeu deputados federais para o PSD. O PT perdeu um deputado federal também para o PSD. Então, agora se fala na criação desse novo partido do PEN. Alguns membros do Partido dos Trabalhadores, filiados ao Partido dos Trabalhadores, militantes, comunicam pela imprensa o seu desligamento. Não tenho informação ainda desse desligamento oficial. Mas é possível que outros parlamentares também, de diversos outros partidos, façam essa movimentação, tendo em vista que, para fazer mudança de partido, ou ele não tem mandato e ele pode mudar em qualquer momento, ou então, se ele tem mandato, somente através de um novo partido que ele poderia fazer essa mudança. De outra maneira, ele não poderia fazer a mudança. Se ele tem mandato, ele não pode fazer a mudança, senão ele perde o mandato. Se ele quiser perder o mandato, ele muda. Se não, ele espera um momento adequado. O telespectador está perguntando, as obras que foram feitas aqui no Piauí por emendas do senhor até agora, já tem uma apontada, deputado? Olha, nós temos emendas do orçamento de 2011 executado em 2012, que foi esse valor que eu falei de 8,5 milhões. Os recursos já assegurados no Piauí, o asfaltamento ali de Campo Maior, foi destinado uma emenda para lá. Nós temos emendas também para Joaquim Pires, para Esperantina, em Campo Maior também para a barragem não foi aproveitado, mas também não era de uma emenda. Essas emendas, elas são pequenos valores, dá 8 milhões, mas é 1 milhão, é 500 mil, é 300 e assim por diante até somar esse valor. O que eu lamento mais é a questão da emenda de bancada, que eu destinei 23 milhões e 900 para a instalação da Fundação Oswaldo Cruz e que não foi empenhada no total, mas de qualquer maneira ela foi empenhada em parte e nós vamos buscar a execução desse recurso por completo esse ano. Muito obrigado então, deputado, pelos seus esclarecimentos. Olha, continua